Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Por favor, só um pouquinho, vai. Só um pouquinho o quê? Ah, da imitação. Qual imitação? O Guimarães lá com... Igor Guimarães. Que alegria! Estamos aqui hoje reunidos, mais um episódio do podcast Movimento em Foco. A piada interna vindo para... O Rafa tem talentos de imitação que a gente está descobrindo agora. Você viu só? Vou usar mais nos episódios. Vamos ver se engaja. Se engaja. Então estamos aqui hoje para gravar sobre reabilitação funcional do pé e tornozelo e pé. E seguindo então a ordem aí, né, dos episódios em que a gente tem falado sobre reabilitação funcional, de alguns segmentos aí, né? Falamos inicialmente sobre tronco, né, que deu a base para muita coisa e fez sentido que fosse primeiro. Na sequência, falamos sobre quadril. Joelho, acho que foi essa semana pro ar. Isso, com a Jéssica. Teve um primeiro mesmo que foi geral? Que foi um geral, reabilitação funcional. E agora, então, do tornozelo e pé. Exato. E lembrando que esses episódios, eles estão seguindo uma ordem lógica aí e que estão acompanhando em paralelo o curso da Brains for Share que está acontecendo lá na Esfera Fisioterapia Esportiva, clínica da nossa colega aqui de trabalho do Backstage, a Cris, do Lucas Tonicelli, do Renan Calori, que é um curso presencial. Então, né, se você está ouvindo esse episódio na semana que ele lançou, no final de semana seguinte, né, o que está vindo já aí, o próximo da sua semana, já é o episódio, já é o dia da... Na verdade, são 2 para frente. Então, tá lançando aqui, a gente ainda tá no mês de maio. O curso vai ser no dia 6 Esse de vai junho. ser lançado... Tá bom, beleza. Então, tem 2 para frente. 2 para frente. Então, me confundi. Se você está ouvindo, a gente sempre se confunde nessa, mas... Aquela esse história episódio, de voltar no tempo, é difícil. Esse episódio vai ser lançado agora e já nesse próximo sábado vai ser o de joelho da Jéssica. Não. Aí, já confundiu não. todo. Não. A gente não tem gordura de episódio? Esse aqui já vai pro semana que vem. É por isso, é por isso. Então, esse domingo, agora, quando estamos gravando, será dia das mães, dia 12. O próximo será dia 19, dia 18, então é o curso de joelho da Jéssica. Uhum. Então, você está ouvindo antes do dia 18, vai ter um módulo de joelho. Então ainda dá tempo. Dá tempo de fazer 2 módulos. Você tá na metade. Né? Passou aí tronco, beleza. Passou quadril, beleza. Vacilou. Se você não fez, você vacilou. Ainda tem mais 2 módulos para fazer. Mas ainda dá para pegar. E 2 segmentos bem importantes. A Jéssica, se você não ouviu o último episódio e está começando esse, eu recomendo que volte, então. Ouve o da Jéssica, porque o próximo módulo aí do curso já é relacionado ao joelho. Aí depois você vem e volta para esse episódio, ouve tornozelo e pé. E aproveita e faz os 2 módulos, que com o cupom Movimento em Foco 10, você tem 10% de desconto. E se você fechar os 2 módulos, a gente tem a condição de 5% de desconto para quem faz os 2 módulos. Quem fizer só tornozelo, quem fizer só joelho, aí não tem desconto, é só o do cupom mesmo, Movimento em Foco 10. Então você pode chegar a 15% de desconto. É isso. 5 por ter feito os 2, mais 10 do nosso cupom do Movimento em Foco. Exato. É isso? Bora lá? Bora lá. Bora pro papo. Então, quem vai tocar tornozelo e pé no curso presencial Sou eu. Franco Chamorro. Então, Franco que tá preparadíssimo já, tudo na cabeça. E vamos externalizar um pouquinho hoje nessa conversa aqui. Como sugerem que a gente comece esse papo na mesma linha que foram os outros ali, só que voltado aí para essa articulação. Sim. Acho que vale a pena a gente seguir a mesma linha, que é uma linha que até tem muita relação com o que a gente aborda no curso. Até se passar essa imagem, dependendo, vale a pena dar uma voltadinha para ela, porque diferente dos outros segmentos, o pé, a primeira coisa que a gente vê, quem não tiver vendo e tiver a oportunidade de abrir o vídeo, tá no YouTube, tá no Spotify, abre e tem uma imagem de um esqueleto do tornozelo-pé. E é bem legal porque, diferente do quadril lá, que são ossos grandes, né?
o ilíaco lá com uma asa bem grande, o fêmur com um osso longo bem grande também, o joelho ali com a parte distal do fêmur, com a tíbia, com a patela. Aqui a gente está vendo uma porrada de ossinho pequeno. É isso que mais chama a atenção. E isso já vai dando para a gente alguns insights do por que lá é algo tão robusto, vigoroso, grande, um encaixe de maior congruência ali. E porque aqui a gente tem várias pequenas articulaçõezinhas permitindo graus de mobilidade tão diferentes e com uma certa hierarquia de tamanho, né? Aquilo que está mais proximal, um pouquinho mais volumoso, uma articulação maior mesmo. E quanto mais distal vai ficando, os ossinhos vão ficando menores, as articulações vão ficando mais delicadas, né? Aqui já dá muito insight para a gente. Isso provavelmente foi sendo selecionado porque tem alguma vantagem. E aí, quem em algum momento ouviu o episódio que a gente falou sobre fascite plantar, não deu um tiro no pé, se eu não me engano era isso, o Cássio puxou a ideia de, em qualquer livro de biomecânica, você sempre vai ouvir que uma das funções principais do pé é se acoplar ao terreno, é se adaptar. E daqui a gente já consegue entender que essa arquitetura que a gente está falando de ossinhos, articulações menores, ela propicia esse encaixe com muita facilidade independente do terreno. Então, o pé meio que podendo literalmente se moldar aquilo que é apresentado para ele. E aí a gente tem que entender que é a região do corpo que interage com o meio. Então é bem importante não só ele se adaptar, mas ter a capacidade de trazer informações e reconhecer o que é aquela superfície está dando ali de suporte, de estabilidade, de característica de texturas, para saber, com base nisso, como que é a melhor forma de se comportar naquele contexto. Então a gente falou rapidinho aqui da arquitetura biomecânica do pé, mas um ponto interessante é a gente entender a estrutura neural que envolve o pé do ponto de vista perceptivo. Então, muito parecido com o que acontece na mão, a gente vai ter um território ali de superfície cutânea com uma densidade neural muito pequena. Então, você vai ter uma terminação nervosa dominando um território muito pequenininho. Diferente do que acontece, por exemplo, nas costas, que você vai ter uma mesma terminação nervosa dominando um território muito grande. Então, essa densidade aí que a gente vai tendo, ou seja, uma concentração muito grande ali naquela área de neurônios sensitivos, vai dando para a gente uma capacidade de perceber aquele ambiente com maior nível de detalhe, né? Para poder depois interagir com ele. E é algo que acontece em extremidades e pontos que a gente se relaciona com o mundo. Então, o pé é assim, a mão é assim, boca e língua é assim. E aí a gente já consegue entender que, além de suportar o peso do corpo, além de se adaptar ao terreno, talvez ele tenha um papel muito importante também na minúcia, no detalhe, no ajuste fino também. Né? Legal. Que aula, hein? Que aula. Então, é isso, uma alta densidade de receptores ali que vão, no fim das contas, gerar uma área de representação somatotópica maior comparado com outras regiões. E é legal isso do pé, que assim, a gente consegue entender como em situações de, sei lá, falta da mão, muitas vezes as pessoas conseguem ter habilidades impressionantes com o pé que, sei lá, um músico que toca violão com o pé, umas coisas assim que a gente vê na falta da mão, pintura, escrita, né? É muito impressionante. E no fim das contas você vai ver a área de representação, as duas são bem grandes, né? As duas extremidades. Ou as quatro, no caso. Não, tá bom demais o papo, segue aí. Eu mostrei até no curso desse fim de semana um vídeo da Luísa, já tinha mostrado pro Franco, acho. A Luísa é fora da curva, vamos combinar. Ela pegando um giz de cera com o pé, aí a hora que você saca o celular para filmar, sempre dá errado, né? Aí ela tentando, aí roubou. Pegou com a mão, botou no pé o giz de cera entre o dedão e o segundo dedo e foi lá e botou o giz de cera dentro do potinho dela.
Aí eu falei de novo, botei lá o giz de cera no chão de novo, ela foi lá, pegou com o pé e botou dentro do potinho. Então, cara, manipulando bonito, assim, como se fosse a mão, pegando, pinça, tá. Hoje em dia, com a minha idade, se eu fizer isso, dá cãibra no pé. O mais doido é isso, né? A gente tem o arcabouço fisiológico para isso, mas quando a gente vê uma situação dessa, a gente acha impressionante, porque no dia a dia não usa. Zero. É encaixotado num tênis o dia inteiro e... Nossos primos macacos têm até oposição no dedão do pé, né? Que seria o hallux. Conseguem segurar na... Tem uma prensa cilíndrica, né? Coisa que a gente segurando em galho. Esférica, a gente não tem. cilíndrica também, né? Mas algum resquício disso de... O termo, eu sempre falo, o termo é ruim, porque manipulação se refere à mão, mas a função de manipulação do pé também é algo que acontece. Nas situações que o cara não tem membro superior, o pé vai lá e resolve. Cara, tem uma menina que ficou famosa há muitos anos atrás. Eu lembro que eu era moleque, que ela nasceu com uma condição, não tinha os dois membros superiores e fazia tudo com o pé. Na época, ela apareceu no programa do Gugu. Eu lembro. Você lembra? O nome dela era Carol, não lembro o sobrenome dela. Descendente oriental e tal. E ela é lá de Piracicaba. Ela era vizinha nossa lá do prédio. Caramba! A gente cruzava com ela, da mesma idade da minha irmã mais velha, né? A minha irmã mais velha é de 88. E recentemente eu fui curioso, falei, cara, será que não saiu mais nada na mídia dela? Aí depois apareceu. Eu lembro que na época, acho que ela era adolescente, aí mostrava ela ajudando com as tarefas em casa, adaptava um banquinho, ela lavava a louça, colocava as coisas e tudo certinho com o pé. E aí, numa notícia, acho que mais recente, não tão recente, mas já depois de formada, acho que ela passou em concurso lá em Piracicaba, trabalhando, digitando no computador, fazendo as coisas. Impressionante o nível de habilidade. Você lembra desse caso? Lembro. A hora que você começou a falar, eu já lembrei. Falar, lá de Piracicaba, cara. Que louco. Carol, queremos você aqui. Eu não lembro. Assim, cara? Eu não lembro. Depois eu quero, inclusive, ver, porque eu não lembro. Eu mostrei, já que tá nessa linha, eu mostrei no módulo de tronco. Um cara, depois eu tenho um vídeo aí, a gente acha qualquer coisa, a gente grava um curtinho aí só pra falar. O cara não tem membros, tem também alguma condição, não sei exatamente o que é. E nem superiores, nem inferiores. Então ele tem o que seria a cintura pélvica e talvez tenha alguma coisa de cintura escapular. Cara, subindo escada, fazendo coisa, abrindo lata de Coca-Cola com a boca, servindo coisa, se trocando. É bizarro. Eu vi um desse no Instagram recentemente, essa modinha que tem aí, eu sou fisioterapeuta e é claro que não sei o quê. Aí era o cara assim, eu não tenho braço e perna e assim que eu saio da piscina. Aí ele nadando, tipo, golfinhando, aí ele sai da piscina sozinho, assim, tipo... Caraca! Com a propulsão com a propulsão do nada, ele vem já meio que se joga pra fora d'água e sai arrastando assim. Que loucura! Caramba! Enfim, além de manipulação, o que mais o pé faz? Quais as funções dele? Manipulação, vamos dizer que para o ser humano ela é secundária, né? A gente está lidando com habilidades super especiais aqui, né? Sim. No começo de tudo, a gente já falou que a função maior do membro inferior é dar sustentação para o corpo e ajudar na locomoção. E o pé não vai fugir disso. O pé é mais um elemento que participa dessa cadeia, né? A grande característica, a grande diferença é que ele é o elemento que age no mundo. Que acopla e age. Que acopla e age. Então você tem um corpo verticalizado com um solo que é horizontal. O que une esse corpo vertical com algo horizontal? É o pé que tem esse... né? Então a anatomia do pé está horizontalizado também. Mas aí justamente essa coisa de viver em solo plano é coisa de 200 anos para cá, né? Ou 100 anos para cá, sei lá. O ser humano habitualmente vivia no ambiente... com irregularidades, né? Com irregularidades, na natureza, que seja numa fazenda, num pasto, alguma coisa, é irregular. E aí, então, o pé tem que acoplar esse corpo vertical com uma superfície que está lá horizontalizada, mas não é regular. Então, é o que o Franco estava falando, essa anatomia cheia de ossinhos ali
do médio pé, do antepé, feitos para ter justamente esse monte de ajuste fino ali, de um osso deslizando em relação ao outro, para conseguir acoplar o pé a um terreno irregular. Enquanto permite sustentação, né? Enquanto permite sustentação. E acho que assim, precisa estar claro isso que você falou, que é sustentar e agir sobre a superfície. É muito comum imaginar o pé como uma estrutura passiva, que apoia no chão. Que você descarrega o peso sobre o pé. Não, o pé ele precisa ser ativo, ele precisa empurrar a superfície. Então, a sustentação contra a gravidade é um ato de empurrar o chão para baixo. O grosso da força de sustentação vem do proximal, é do quadril, é um pouco do joelho. O pé faz pouco dessa força, mas ele precisa transmitir essa força para o solo e precisa ter um papel ativo no empurrar o chão. Tanto para se sustentar quanto para propulsionar. Então, as diversas direções de propulsão, o pé vai empurrar o chão num sentido para o seu corpo se dirigir no outro. Então, E, cara, disso daí vem um gancho aqui que eu queria puxar. Essa função realmente do pé ter que ser ativo para se adaptar e colaborar na sustentação, ela é muito importante. Aí eu vou levar para outro lado para depois voltar para isso. Que é o que na área do movimento no geral se valoriza quando fala no pé, né? Então valoriza a mobilidade, é uma estrutura de sustentação, é a base do corpo, e aí é importante ter arcos no pé, e essa pessoa não tem arco, o pé é plano, e aí dá um valor muito grande para o arco, e aí na ausência do arco, em vários momentos, se preconiza construir esse arco e aí exercícios para a musculatura intrínseca do pé. Isso. Ou o caminho contrário também, se o pé tem muito arco, então esse pé é um pé rígido e, portanto, a gente precisa relaxar, ganhar mobilidade. Geralmente é o mais do mesmo do alonga, fortalece. Exato. É como se a gente... Tá fraco, fortalece, tá rígido, alonga. Se a gente pegasse aquele mesmo espectro que a gente sempre fala, né? O pé que tá plano, então joga ele pro meio, deixa ele um pouco mais ativo. O pé que tá rígido, então tá faltando mobilidade, relaxa ele, deixa ele... né? Então você vai jogar ali para um ponto central. O que, do ponto de vista geral, não é todo errado. O problema é a forma disso. E aí a crítica tá na ação para construir esses arcos, aí começa a solicitar a musculatura que não tem o papel de construir esses arcos. Então começa a chamar flexores de dedos e aí começa a construir um arco artificial com uma musculatura que não vai ter capacidade de sustentar aquilo ao longo do dia. Sendo que se, do ponto de vista mecânico, a gente entender a função do pé, ele sendo essa estrutura de sustentação, ele precisa de pontos de apoio. E é da ação desses pontos de apoio contra o solo, contra a superfície, que a gente naturalmente vai ter a arquitetura ali já que forma uma certa abóboda entre calcâneo e cabeça lá dos metas, mas junto com essa ação da musculatura vai se construir os arcos plantares. E aí a gente vai ter sempre lá do calcâneo para a cabeça do primeiro meta, aí vai ter o arco longitudinal medial. Do calcâneo para o quinto meta, o arco longitudinal lateral. E entre metas, o arco transverso. Só que isso vem da ação que é uma só, de pressionar o pé contra o solo. E é essa pressão do pé contra o solo que vai solicitar a musculatura no nível certo, no tono certo, para dar sustentação. Na hora que você deixa de agir contra isso e começa a dar comando para enrugar, puxar a toalha, perdeu apoio. Né? Aí começa a ficar algo que não vai ser sustentável e não adianta o quão forte esteja ali. Não vai ficar funcional. Então, a empurrada do pé contra o solo é isso, dos pontos de apoio que o Franco citou, calcâneo, primeiro e quinto meta, e não ação de dedos empurrando o solo, né? Essa é a diferença. Você quer os dedos puxando alguma coisa. Puxando. Os dedos vão ter um papel de empurrar para ajuste fino, mas a partir de um bom apoio dos metas também. Mas nunca vai ter ação de puxar. Essa ação de puxar, quando você está puxando... A não ser que você queira manipular objetos, aí é outra história. A gente está falando de sustentação. Exato. Essa função de puxar a toalhinha, ela tira os metatarsos do chão.
E o que a gente quer é o contrário, a gente quer a cabeça do metatarso no chão. Então, ele é um exercício que treina a musculatura intrínseca, mas de uma maneira que não é como ela deveria trabalhar. E acho que é interessante, assim, para ter uma ideia do papel do pé, pensar numa perna de pau. Mentaliza aí aquele palhaço de frente de loja que está lá com a perna de pau chamando os clientes. Ele não tem pé, ele tem um cotoco da perna de pau tocando o chão. Como é que ele se equilibra lá em cima? Ele tem que ficar trocando passo. Ele empurra a perna de pau para o chão com a perna esquerda, empurra a perna de pau para o chão com a perna direita, e ele fica fazendo exatamente a função que é do quadril, quadril e joelho, que é empurrar o cotoco para baixo. Sim, que um paralelo com a gente poderia ser fazer o mesmo empurrando o calcanhar para baixo. Empurrando o calcanhar para baixo. Anulando o pé. Se você levantar a ponta do pé e equilibra aí só no calcanhar. Você vai ter que fazer isso para... seria perna de pau. Você vai ter que ficar lá meio que trocando passos, empurrando o chão para baixo para sustentar. Se você cair para frente, você não vai ter quem te sustente, não vai ter base para te ajustar. Então, a função de sustentação, ela nasce daí. É quadril e joelho empurrando o chão para baixo. Só que o exemplo da perna de pau dá para ver como isso é pobre. Não dá para você ficar sobre paradinho ali e funcionar muito. Então, na hora que vem o pé no chão, esse pé vem como uma base anterior, e somando os dois pés, a base lateral, empurrando o chão para baixo. E aí o pé vai ter esse papel de ajuste fino, você está caindo mais para frente. Então é um paralelo com a mão muito grande. A mão é feita para movimento fino. O pé também. O pé não é estrutura de carga. Se você for olhar, não é estrutura feita para fazer força para sustentar a carga. Se você somar, vai lá e vamos chamar o jack estripador de novo. Vamos lá dissecar o pé, tirar toda a musculatura e pesar. É isso que você está falando. Vai lá e desconecta todos os ossinhos interósseos, umbilical, não sei o que, junta tudo num bolinho, não dá um gastrocnêmio. É muito pouco músculo ali no pé. Ele não tem capacidade de gerar força de sustentação. Compara lá com o glúteo máximo, compara com os músculos grandes proximais. É dali que vem a força de sustentação. O pé, ele vai ter um papel muito importante de transmitir essa força para o solo e fazer ajuste fino. Então, estou caindo mais para frente e para a direita. O meu pé vai empurrar o chão lá na frente e na direita. Estou caindo para trás, aperta mais calcanhar. Estou caindo para o lado esquerdo, aperta para o lado esquerdo. Então, o pé vai fazer esse ajuste fino contra o solo. E nos terrenos irregulares, ele vai ter que fazer essa adaptação ao terreno irregular e empurrar o chão para baixo dessa forma adaptada a esse terreno. Então, esse é um pé funcional, esse é um pé que a gente... É um pé saudável, que a gente gostaria de ver trabalhando. E só trazendo paralelo, a Luísa anda muito descalço, cara. É bonito de ver como que o pé vai se formar. Nossa, e como que o pé dela ajusta bonitinho assim. E ela tem zero comando verbal, nunca ensinei ela a fazer ajuste de pé. Assim, dá a demanda, ela tá lá, o pé funcionando bem bonitinho. E a criança andar descalço, experimentar, vai ter o papel do que o Franco falou de percepção sensorial. Então ela está experimentando o calor, o frio, o áspero, o liso, o regular, o irregular. E está vivenciando o pé dela empurrando o chão nessas várias situações. Então o pé dela realmente, né, vocês são babação, né, pai babão, mas o pé dela está se formando um pé bonito, cara, tá bonito de ver. Se você voltar uns 30 episódios para trás, o Cássio elogiava o cocô. Já está melhorando. Já está melhorando. E se voltar alguns episódios com o Júlio Fetter, a gente estava falando um pouco disso também. As crianças hoje em dia não estão tendo essa experiência. Nasce com um tênisinho no pé e às vezes é um tênisinho modelo Nikezinho, que tem um solado já grosso, ou um Crocs, que o pé da criança não tem vivência de experimentar outros terrenos, não tem vivência de experimentar sensorialmente os terrenos. Então, são aí algumas gerações já que são criadas sem uma boa ativação do pé. Cara, não precisa nem falar de algo tão recente. Eu mesmo vivia de tênis de futsal no pé.
que ainda, beleza, é um tênis... Protege a sola do pé. Protege a sola do pé, mas se você pensar, a região anterior é muito estreita. Então, cara, pegar o meu pé ali... Eu tava achando que você ia falar bem, a minha geração era o Rainha. Ou o Topper, que era... já era mais um larguinho. pouquinho Era mais, larguinho, cara. mais largo. E assim, era um solado fino de borracha Sim, que protege o isso, pé, né, você não vai machucar a sola do pé, mas ele permite toda a mobilidade. Então eu adorava. Não, permite mobilidade mesmo, mas na minha geração já era mais estreita a ponta. Então os dedos ficavam todos menorzinhos. Cara, é curioso isso que você tá falando, porque um jogador de futebol que eu tô atendendo recentemente, você sabe que é... Depois a gente fala mais da história dele, mas ele começou a correr também, né? E ele super acostumado, jogador de futebol, é chuteirinha apertadaça de campo, né? Acostumado a ter esse feeling do pé pressionado ali. Aí você vê a função dos dedos ali, todos já muito próximos ali, não tem muita abertura ali dos dedos, uma base já na frente, né? Na parte anterior do pé mais estreita. E aí começou a correr também um pouquinho e tal. Os tênis de corrida que ele tá buscando não tem uma sobra, cara. Parece uma chuteira no pé. E, não, assim é bom e tal. Fala, cara, você vai perder umas unhas, né? Se for correr mesmo, você vai perder umas unhas. Isso é louco, porque Louco, né? jogador de futebol, você pensa, a vida do cara é usar o pé. E ele usa mal o pé. É muito comum jogador de futebol ter pé ruim. Em clube de futebol é mandatório que se tenha, chama profissional que cuida, podólogo no clube, né? Não, cara, eu tenho uns amigos com uns pés feios que, pelo amor de Deus, cara. Não, juro, é calo em cima do calo. Tipo, é sobrado de calo, cara. Sobrado de calo. É um duplex de calo. Meu Deus. Cara, a gente estava falando da função do pé enquanto sustentação, ajuste. O Cássio citou que assim, não é a partir do pé. A produção principal de força não é do pé. Mas dá para dizer que dentro da cadeia de força principal tem tornozelo aí, né? Para gerar propulsão. Então, panturrilha ali, uma vez que o pé está estável no chão ou adaptado àquele terreno, seja ele qual for, ele vai ter justamente a função de propulsão para um lado, para deslocar para o outro, para trás, para deslocar para frente. E aí entram os músculos mais proximais e um conjunto deles é o tríceps sural, né? Uma relação bem, bem próxima e importante ali, né? O tríceps, a força de propulsão, que é o empurrar o antepé no chão, ela vem de um músculo extrínseco, né? Vem lá do tríceps, ele é um músculo de potência. Mas é legal que o tríceps puxa calcâneo para cima. Calcâneo para cima vira metatarso para baixo. Ainda precisa de muita coisa. Ainda precisa da musculatura extrínseca também funcionando, pensando em tibial posterior e fibular curto. E depois dos músculos extrínsecos que vão até a ponta do pé, se a gente estiver falando de fibular longo, flexor longo dos dedos, flexor curto flexor longo do hálux, mais a musculatura intrínseca lá que vai garantir que essa flexão do médio pé, que vai descer o primeiro e o quinto para baixo. Então, para que a força do tríceps realmente seja transferida lá para o antepé, precisa dessa musculatura funcionando aí no meio. Mas... Calma aí, já deixa eu dar uma de lambuja aí, porque na hora que isso falha, você tem um tríceps presente com musculatura tanto extrínseca, mas que vai controlar antepé, quanto intrínseca, que vai ajudar nessa formação de um pé firme ali no chão, falha, vai afastar calcâneo de cabeça de metas. E aí quem é tracionado no meio? Fáscia plantar. Então, mecanismo que pode justificar aí uma fascite plantar. Esse é aquele pé feio de ver que você vê que o tríceps puxa o calcâneo para cima e o arco desaba. Rebaixa na hora. E aí fica aquele pé meio mortão ali, tracionando fáscia. Então, existe uma importância grande da musculatura intrínseca do pé. Mas não precisa ficar pensando nisso, qual que é o papel de cada músculo. Pensa que você precisa apertar a ponta do pé no chão e aí a propulsão é o ato de empurrar o antepé no chão. Quem vai fazer é o tríceps, mas para isso acontecer de fato jogando ponta de pé no chão, essa musculatura intrínseca tem que estar funcionando.
Então, se a gente voltar também em episódios que a gente falou sobre comando, o seu comando não pode ser comando interno. O cara não pode querer pensar no músculo intrínseco do pé, pelo amor de Deus. Ele tem que pensar no ato de empurrar o chão. E pronto, está resolvido. Falando desses pontos de apoio, voltando lá para o que a gente falou de calcâneo, primeiro e quinto meta, eles vão formar realmente um tripé no chão. E o fato de não ter só lá a estaca, né? O que a gente falou? O cotoco, né? O cotoco. Não estava lembrando, não ter só o cotoco lá do apoio em calcânio, permite que, primeiro de tudo, você tenha outros pontos de aplicação de força, mas com uma base mais alargada na frente que te permite ajuste lateral-lateral. Se você juntar 2 pés, beleza, aí você tem ajuste entre os 2 pés, mas se você está com um pé apenas, você já consegue ter ajuste multiplanar, frente, trás, lado e outro, né? E, inclusive, juntando com o que acontece para cima, você consegue rotacionar o tronco acima, tudo que está para cima. Mas esses deveriam ser os pontos que aplicam força contra o solo. E aí uma coisa que a gente estava falando aqui um pouquinho antes é que em vários momentos a gente consegue perceber que existe uma falha da sustentação ali dada pelo pé, quando você não vê que isso está acontecendo e o que vem é uma resposta de rigidez e garra dada pelos dedos. Ou seja, o recurso que o sistema está buscando ali é tentar travar a todo custo para não ter um deslocamento à frente, ao lado, ao outro. E sempre que a gente vê esse extremo de rigidez, ele não é um bom sinal de estabilidade. Ele está denunciando que está faltando alguma coisa e muito provavelmente está faltando esse ajuste mais delicado aí entre os 3 pontos que a gente falou tanto hoje. Acho que a gente já discutiu muito a cinesiologia funcional, já está muito embasado o que pode falhar e como corrigir. Mas vamos pensar nas lesões do tornozelo e pé. Clássico e que enche consultório, entorse tornozelo. Né, quando essa estabilidade falha e o pé vai para um limite de, normalmente, inversão e com flexão plantar. É o entorse clássico, que vai romper lá o fíbulo talário anterior. Nessa situação vai ter um trauma agudo, vai ter todo o efeito ali desse trauma agudo, inflamação, pé inchado, dolorido, depois talvez fique roxo, aumente a temperatura, então vai ter um momento de cuidar um pouco desse trauma agudo, desse tecido que foi machucado, mas depois a gente tem que voltar para trazer esse segmento para uma funcionalidade adequada. Pode acontecer desse pé ter uma funcionalidade boa antes e torceu por um acidente, tomou um carrinho no futebol, então facilita a nossa vida, mas a grande maioria das vezes esse pé já não era bom antes. Então ele torceu justamente por não ter uma boa estabilidade, e aí a reabilitação tradicional foca no tecido lesionado. Então a hora que o pé desinchar, a hora que tiver sem dor, põe um pouquinho de treino de equilíbrio lá, volta esse cara para o esporte, ou faz um pouquinho de fortalecimento. Mobilidade também. A mobilidade está no escopo da física tradicional. Aí volta esse cara para atividade funcional, mas se ele já tinha um pé ruim antes, se não se sustentava bem, se não empurrava bem o chão, ele está propenso a torcer de novo. Aí vira aquele cara que ganha o rótulo de instabilidade crônica do tornozelo. É o cara que fala, putz, eu sempre torço mesmo. Cara que já nem tem mais sinal inflamatório depois de torcer, mas de tantas vezes torcer, porque um ligamento já foi, o outro já foi, daqui a pouco nem incha mais. E aí se põe a culpa disso na falha do ligamento, ou numa falha proprioceptiva decorrente da falha do ligamento, mas como é que a gente vai solucionar, entender realmente o que está acontecendo e solucionar? Função. Vai olhar para a função. Normalmente também o pé tem um papel próprio do pé, mas a gente estava falando que quem sustenta de fato é o proximal. Quando esse pé está sendo jogado para o lado, normalmente é de uma instabilidade vindo lá de cima. Então, normalmente você vai encontrar uma pelve que tem muita oscilação lateral, ou um tronco que tem muita oscilação lateral, e aí joga esse pé para o lado e o pé torce. Então, na hora de tratar entorse tornozelo ou voltar para o esporte,
ou reabilitar esses caras que são torcedores crônicos embora. Que tem instabilidade crônica de tornozelo. É daí que vem torcedor roxo? Boa, foi boa. O roxo, não foi boa. O roxo eu demorei a pegar, mas foi muito boa. Porque nessa hora eu lembrei que essa semana eu descobri por que chama torcedor. Porque no começo do futebol lá, 1890, sei lá, 1900 e pouquinho, o futebol era um esporte de elite, aí os caras de terno, de cartola e não sei o quê, e as mulheres com um lenço. E aí, a hora que o time começava a sofrer, elas pegavam o lencinho delas e começavam a torcer o lenço de lágrima, de choro? Não, de nervoso, assim. Então, tava com o lenço na mão, ficava torcendo o lenço, aí daí virou o termo torcedor. Que em outras línguas não é torcedor, né? Em inglês é o supporter ou é o fã. Só no português tem o torcedor, o cara que torce. Por que você torce para um time, né? Porque você fica torcendo o paninho. Nossa, eu nunca tinha pensado nada nem próximo disso. Eu nunca nem tinha contestado a palavra torcedor, porque torcedor eu já tinha quando eu pensava em outras línguas. Só que como é que é torcer em inglês? Eu olhava supporter ou fan. E eu falei, cara, só em português que é torcedor, né? De onde vem essa porra? Descobri essa semana essa historinha. Movimento em Foco é cultura inútil. Útil pra caramba. Na mesa de bar isso daqui rende. Rende. Mas eu me perdi todo aqui. A gente tava lá falando do torcedor crônico do tornozelo. Ah, tá. Então, você vai tratar esse cara, normalmente o problema não tá no pé, ou não está só no pé. Olha, a causa mais real vai estar proximal, então você vai ter que ir lá mexer no proximal e depois você vai ter que treinar esse pé a fazer os ajustes que ele precisa fazer, que provavelmente vão estar ruins também. Mas se você trabalhar só no pé, você não vai ter resultado. Sim. E como o pé ele tem esse papel importante de sustentação, a gente tem que entender que sustentação depende de equilíbrio postural, né? E aí equilíbrio vai depender de forças, e basicamente força do peso, força de reação do solo, e o ponto que a gente aplica força, ele tem que geralmente anular a força-peso lá no solo para a gente conseguir manter a estabilidade. Não é à toa que a gente tem as estratégias lá de equilíbrio tão conhecidas, e a estratégia de tornozelo vem quando esse ajuste é dado pela correção do ponto de aplicação de carga no solo. Só que o que acontece? Se o tronco instabiliza com alta velocidade, né? Se o centro de massa estabiliza com alta velocidade ou com deslocamento grande, não vai dar tempo de corrigir o ponto de aplicação de força lá no solo. E aí muitas vezes é o que acontece quando o cara tem um tronco que oscila bastante, um tronco com bastante oscilação lateral-lateral, enfim, instável. Quando chega no limite e que ele deveria corrigir aquele ponto de aplicação de carga, já não vai dar mais tempo, e aí o pé simplesmente segue a tendência, né? Então não adianta ficar tentando buscar a correção pelo pé, sendo que a instabilidade maior está vindo de cima. Então, beleza. Precisa dar um suporte, uma estabilidade lá para aí sim poder ajustar e aplicar a carga corretamente contra o solo com o pé. E aí entra e às vezes é motivo até de outras lesões, né? Na tentativa de correção já passou de um limite de estabilidade para inversão, a tentativa de correção para eversão, já com o centro de massa com uma oscilação lateral já grande. Você tentou deitar o pé no chão. Aí você machuca lateral e medial, e esse é um mecanismo também, né? Deltoide vai nessa. Isso é interessante porque tem um ponto de não retorno ali, né? Tem até um momento em que o pé está invertendo, você ainda consegue voltar ali para o chão. Passou um certo limite. É melhor aceitar a queda e rolar. É melhor rolar, apoiar a outra perna cruzando. Aí a melhor estratégia é tirar o apoio. Aí se vira sem esse apoio, vai ter que tirar esse pé do chão. Aí se você vai colocar o outro pé, se você vai cair, vai rolar, aí depende do cenário, o contexto vai pedir, né? E das suas habilidades aí. Cara, recentemente, correndo na USP, tava com um tênis um pouquinho mais alto, fazia tempo que eu não corria, peguei um asfalto um pouquinho pior, pisei num buraco olhando para cima, não vi, dei uma viradinha. A sorte é que a cadência tava alta, tava no começo do treino, tava morto. Já tinha outro pé para aceitar. Senti virar, já apoiei o outro rápido, sem problema nenhum. É isso. Então, se você está correndo, até uma das vantagens de correr com cadência alta é isso, porque já vai entrar outro pé no chão de qualquer jeito, né? Sem dúvida. Então você só tira o pé do chão e o outro já entrou.
E outras lesões que a gente pode citar aqui, que o pé pode estar... Tendinopatias. Do calcâneo, do tibial posterior, são bem clássicas. Os impactos, né? O impacto anterior para aquele cara que cede demais, afunda demais e acaba gerando a colisão do talos contra a pinça bimaleolar. E aí quase sempre é uma falta de ação extensora até certo ponto, que simplesmente colocando essa boa ação já tende a minimizar o risco. Ou seja, a pessoa que fica muito tempo muito agachada, né, nas ações, é isso que você quer dizer com ação extensora, né? Sim. Passando em outras palavras só. Quando falta isso, a pessoa agacha, é verdade. A gente falou de fascite plantar, que vai ter que ter um estresse ali para a fáscia, geralmente vem de uma falha que pode ser essa da ação da musculatura intrínseca, e é mais comum dela ser combinada com falhas no plano frontal na tendência de pronação, já que é um movimento que você vai ter mais amplitude para distender essa fáscia medialmente, porque o arco longitudinal lateral não vai permitir muita deformação, enquanto o medial vai permitir um pouquinho mais. E isso é comum de ver também com aquela pessoa que tenha passado, como que fala, 10 para as 2, que sendo que uma boa ação do pé, na grande maioria dos deslocamentos lineares, caminhada, corrida, deveria ser ele apontando para frente. Na hora que a pessoa tem alguma instabilidade ali, o sistema nervoso já tenta se ajustar ganhando base lateral-lateral, e aí a troca é ingrata que o pé aponta para o lado e o movimento é para frente. Então, para rolar sobre o pé, você vai ter que aceitar uma pronação. Então, você vai vir de um contato lateral e vai ter que rolar por esse pé, gerando ali uma maior tensão e tração em todo o compartimento medial de pé e tornozelo. E aí a gente pode levar isso para tornozelo com tendinopatia de tibial posterior e a famosa canelite também. Meu TCC foi sobre fratura por estresse nos ossos do metatarso e o principal mecanismo. Meu TCC foi sobre fraturas por estresse nos ossos do metatarso, principalmente segundo e terceiro. E o principal mecanismo, aí vi 2 estudos muito bons em militares recém-recrutados que tinham acabado de começar uma rotina intensa e principalmente de corrida. Corrida com muita carga e tudo mais, aí fizeram a avaliação da corrida deles, da mecânica da corrida, mas principalmente da pisada, né, plataforma de força. E o principal mecanismo era esse, o pé rodado para fora. E aí um ponto de contato que não deveria ter ali, né, no segundo e no terceiro principalmente, e aí gerava fratura por estresse no segundo e no terceiro meta. E aí você via o desenho da pisada deles, não seguia aquele desenho bonitinho de entrar no calcanhar, indo em direção ao quinto, depois primeiro para fazer a propulsão. Você via o vetor de força saindo do calcanhar, vindo em direção ao quinto, passando pelo quarto e o segundo, aquela pisada demorada, e terminava a propulsão ali bem na parte bem medial do pé. E até voltando na arquitetura do pé, como os pontos de apoio são esses de primeiro e quinto, se você olha a robustez de primeiro e quinto meta, é absurda comparado aos que estão no meio. Até porque pelo arco transverso eles tendem a ter menos carga. E aí um truquezinho que às vezes é fácil de identificar a pessoa que apoia mal ali, esses pontos é onde forma a calosidade. Deveria formar um pouquinho mais embaixo da cabeça desses 2 pontos de apoio. Você está vendo aquela pessoa que rebaixa o arco e coloca a pressão embaixo de segundo e terceiro meta, você vai ver aquele calo meio barrigudinho ali embaixo e já denuncia que não está muito bom. O Branco tem um glossário de calos. É sobrado de calo barrigudo. Tudo isso você vai ver no curso de reabilitação funcional do tornozelo e pé. Encontrou o calo barrigudo? Não está apoiando bem. E isso também é um padrão relativamente comum para quem tem neuroma de Morton e dor irradiada ali para segundo e terceiro raio. Principalmente aquela pessoa que tem o segundo e terceiro dedo maiores do que o primeiro. Então, você vai entender
é a anatomia do pé aí e dos dedos. O arco transverso invertido, né? Quando baixa segundo, terceiro, sobe o primeiro e o quinto, e aí você vê o espaço interósseo tá lá comprimido. Pode acontecer em calçados igual ao seu tênis de futsal, mas vai acontecer nesses caras que tem um calo barrigudo. Função do pé que pode ser muito prejudicada essa do arco transverso com muitos de salto também, né? Pra caramba, né? Sim. Vai forçar uma baita extensão ali que... O apoio não tem como ficar equilibrado entre primeiro e quinto continuamente ali né? Sem estar usando o calcane e extensão de tornozelo. Na verdade, quanto mais vai para antepé, menos deveria usar o quinto. Né? Porque se você for ver a diferença do comprimento ali dos raios, não é para apoiar o quinto. Porque se apoiar o quinto, vai para uma inversão. E aí o entorse fica perigoso. Então fica deveria entre ir... o primeiro e o terceiro, o apoio principalmente. Deveria ir totalmente ali o máximo para o primeiro raio, né? Para o primeiro meta. Quanto mais se estende. Até por isso a propulsão ali vai para aquele ponto de rigidez que trava o pé e finaliza com o culto off do hallux. Certo? Bom. Alguma outra lesão que vale a pena a gente citar aqui? Tendinite fibular a gente não falou muito. Não falou. Acho que o que daria para falar também é na linha da entorse, a mais comum é a entorse em inversão. E ao mesmo tempo é a que menos costuma preocupar de maneira geral, porque a anatomia favorece muito isso. Né? Aí quando você vai para uma entorse que é medial, a anatomia não é feita para isso. Então, quando mais comum ter fratura de mais maléolo comum ter complicação. Lateral, né, por impactação. Lesão de sindesmose. Né? Então, é um tipo de lesão mais chato. E outra entorse que pode ter é uma entorse de médio pé. Né? Que também já não é mais tão comum assim, mas pode dar trabalho. Mais relacionado a trauma, talvez. Pode ter entorse de médio pé sozinho também? Pode sim. ter, mas já vi algumas situações de trauma associado, travando no futebol o médio pé e ele virando bem ali embaixo mesmo. Acho que deu uma boa volta, né? Deu. Eu fico sempre naquela ansiedade de querer falar tudo. Não precisamos falar tudo. O resto a gente fala no curso, pô. E assim, a gente já tenho falou outros episódios muito. sobre o pé, A gente já falou bastante coisa. Quem ouviu aqui já tá na frente. Tá bem na frente. Certo? Certíssimo. Muito bom. Muito bom. Finalizamos por hoje? Que alegria! É isso. Muito obrigado aí para quem esteve presente. Se inscrevam no curso da Brains for Share. Ainda tem oportunidade de fazer os 2 módulos, Os 2 de joelho módulos. e do tornozelo e pé. Se fizer os 2, tem 5% de desconto automaticamente. E se colocar o cupom Movimento em Foco 10, mais 10%, então dá para chegar a 15% de desconto. E você se inscreve no Instagram do Movimento em Foco, Exato. tem lá o link na bio. O link ou no Instagram da Brains for Share também, tá o link Ambos. lá. Você preenche o formulário, o pessoal vai entrar em contato com você. Exato. Muito bom. É isso? Para você que ouviu pelo Spotify, aproveita e faz o seu julgamento. Tá passando aqui, 5 estrelinhas é o que a gente merece. Aproveita também, se você estiver pelo YouTube, se não tiver, entra lá, começa a seguir para você receber nossos conteúdos, shorts e tudo que a gente vai postando semanalmente. Sempre você vai ser notificado, beleza? Aí você não perde nada. É isso. Valeu, muito obrigado aí. Até o próximo episódio. Valeu. Até mais.